novo, gente, existem infrações de ação penal pública incondicionada. Infrações de ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Infrações de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E existem infrações de ação penal privada, propriamente dita ou exclusiva, e infração de ação penal privada personalíssima, já que é uma só. Agora, quando eu penso na classificação das ações penais, existem ações penais públicas e ações penais privadas. E dentro das ações penais privadas, existe uma hipótese de ação penal privada em que a infração é de ação penal pública. Isso está no parágrafo 3º do artigo 100 do Código Penal e também está na Constituição de 88. É o seguinte, quando o crime é de ação penal pública e o Ministério Público, que deveria agir, nada faz, é possível para a vítima promover a ação penal privada. É o que a gente chama de ação penal privada subsidiária da pública. Por quê? Porque já que o Ministério Público não agiu, a vítima tem a possibilidade de fazer isso. Mas mais tarde nós vamos tratar dessa questão, certo? Mas quando eu penso na natureza da ação penal pelas infrações, existe infração de ação penal pública e infração de ação penal privada. E as infrações de ação penal pública, novamente, incondicionada ou condicionada. Bom, quando o artigo 5º do Código de Processo Penal, não é mais o Código Penal, o Código de Processo Penal, lá no caput diz assim, nas infrações de ação penal pública, o inquérito será instaurado. Primeira coisa que vem à cabeça é qual delas, né? A incondicionada ou a condicionada? E a resposta vai aparecer no parágrafo 4º do artigo 5º. Lá no parágrafo 4º do artigo 5º, aqui, ó, está escrito assim, quando a ação penal depender de representação do ofendido, quando a ação penal depender de representação do ofendido, o inquérito não poderá ser iniciado sem a representação. Então, aqui, que é a hipótese em que eu falo da necessidade de representação da vítima, vejam, eu tenho os crimes de ação penal pública condicionada à representação. Não é isso? Então, aqui estão as infrações de ação penal pública condicionada. Da mesma forma, o parágrafo 5º do mesmo artigo 5º diz assim, quando a ação penal depender de queixa do ofendido, o inquérito não poderá ser iniciado sem que haja requerimento do ofendido. Então, aqui eu tenho as infrações de ação penal privada. Então, peraí, Ana, se eu tenho um crime de ação penal pública condicionada, o delegado só pode instaurar inquérito se houver representação da vítima ou do seu representante legal? Isso. Se eu tenho um crime de ação penal privada, o delegado só pode instaurar inquérito se houver requerimento da vítima? Isso. Sabe por quê, gente? Porque quem pode o mais, pode o menos. Mas quem não pode o mais, não pode o menos. Num crime de ação penal privada, vejam, como eu falei, a lei decidiu entregar para a vítima o direito de queixa. É a vítima a iniciar o processo, se ela quiser. Então, se não pode existir processo sem que a vítima queira, também não pode ter inquérito sem que a vítima queira. Então, a vítima tem que pedir para o inquérito ser instaurado. Da mesma forma, no crime de ação penal pública condicionada à representação, o Ministério Público não vai poder oferecer denúncia sem a manifestação de vontade da vítima. E se o Ministério Público não vai poder oferecer denúncia sem a manifestação de vontade da vítima, vejam, também não pode ter inquérito. Ui. Sem a manifestação de vontade da vítima, né? Então, na verdade, o que você tem é que, quando o crime é de ação penal pública condicionada à representação, a manifestação da vítima é essencial para a instauração do inquérito. Sem ela, não será possível ao delegado instaurá-lo. Agora, quando o crime é de ação penal pública incondicionada, de novo, quem pode o mais, pode o menos. Então, se é o Estado a iniciar o processo, independentemente da vontade da vítima,
ele vai poder instaurar o inquérito independentemente de da vontade da vítima. Então, em todos esses outros casos, o crime é de ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Tranquilo, gente? Fechado? Certo? Então, é isso que a gente tem para fins de instauração de inquérito. Então, como é que se instaura o inquérito nos crimes de ação penal pública incondicionada? Ele pode ser instaurado de ofício, ele pode ser instaurado por requisição do juiz ou do Ministério Público, ele pode ser instaurado a pedido da vítima. Imagine, a vítima pode ser vítima de roubo, e vítima de roubo vai lá na delegacia, lavra lá o registro de ocorrência, não é isso? E aí o delegado instaura o inquérito, entendeu? Na verdade, nesse caso, foi a vítima de roubo que pediu a instauração do inquérito, mas podia o delegado ter instaurado de ofício. Podia ter tido uma requisição do Ministério Público, podia ter tido uma notícia de qualquer pessoa do povo, entendeu? Então, quando o crime é de ação penal pública incondicionada, eu tenho várias formas de instauração de inquérito. Agora, no crime de ação penal privada, só se houver requerimento da vítima. No crime de ação penal pública condicionada, só se houver representação da vítima. Ok? Entendido? Beleza. Agora vejam só, né? Quando a gente pensa na instauração do inquérito, então, uma das formas de se instaurar o inquérito é, na verdade, de ofício. Realmente, gente, quando a autoridade policial toma conhecimento da prática de uma infração de ação penal pública incondicionada, ou da possibilidade dessa infração existir, o certo é que o delegado instaure o inquérito. Vigora no inquérito policial o que a gente chama de oficiosidade. E tem autores, inclusive, que colocam a oficiosidade dentro das características do inquérito. Porque o que a gente espera é o atuar de ofício por parte do delegado. Lógico, ele não pode fazer isso quando o crime for de ação penal privada. Ele não pode fazer isso quando o crime for de ação penal pública condicionada. Mas se é um crime de ação penal pública incondicionada, o que eu espero é que o delegado instaure inquérito de ofício. Agora, como é que o delegado fica sabendo de uma infração, né? Às vezes ele assiste na televisão. Às vezes a polícia militar chegou lá com a informação, encontraram um cadáver ali na esquina e tal. Só que inquéritos são escritos. E como inquéritos são escritos, o delegado não pode chegar na delegacia, aí, povo da delegacia, estou aqui instaurando inquérito tal. Não, ele tem que formalizar isso, né? E ele formaliza a instauração do inquérito através de um ato administrativo interno chamado portaria. Por isso que você vai ler em vários livros que o inquérito policial é instaurado através da portaria. Na verdade, o inquérito policial é instaurado de ofício. E a forma como o delegado concretiza essa instauração é a portaria, que é um ato administrativo interno. Entenderam? Ele diz naquela portaria número tal que a partir dali está instaurando o inquérito tal para apurar o fato X. Entendeu? Pronto. Mas existe uma outra forma de instauração do inquérito de ofício. Que outra forma é essa, gente? É a instauração do inquérito quando da lavratura de um auto de prisão em flagrante. Ok? E aí nós já explicamos. Quando o delegado de polícia lavra um auto de prisão em flagrante, o próprio auto de prisão em flagrante instaura inquérito. É uma imposição. Então, o que você tem é que, neste caso, o delegado ele não tem discricionariedade. Lavrou o auto de prisão em flagrante, o inquérito é instaurado, certo? Bom, quando a gente pensa nas formas de instauração do inquérito, surge uma nomenclatura própria. Reparem, ela parte da ideia de como conheceu o delegado da informação. Então, daí, essa forma como ele tomou conhecimento da infração é o que a gente chama de cognição. E aí eu posso ter cognição, cognição. O inquérito pode ser instaurado por cognição. E aí, vamos lá. Mediata. O inquérito pode ser instaurado por cognição imediata. Ou o inquérito pode ser instaurado por cognição
coercitiva. Então, vamos de novo. Quando é que o inquérito é instaurado? Por cognição coercitiva. E o delegado, neste caso, não tem discricionariedade, certo? A própria lei impõe que a instauração do inquérito, ou seja, lavrou o auto de prisão em flagrante, a coerção do flagrante gera a instauração do inquérito. É quando ocorre a lavratura, do auto de prisão em flagrante. Então, neste caso, vejam, a cognição é coercitiva. Então, lavrou o auto de prisão em flagrante, o inquérito é instaurado imediatamente, ok? Agora, quando é que a cognição é mediata? Veja, ela é mediata quando a autoridade policial instaura o inquérito provocada por alguém que não pertence aos quadros policiais. Então, ela não foi dela, não foi do delegado a iniciativa de instaurar o inquérito. O delegado foi provocado por alguém que não pertence à polícia. Então, ele faz isso, ele tem cognição mediata quando existe requisição do Ministério Público ou do juiz, quando existe requerimento da vítima no crime de ação penal pública, quando existe notícia de qualquer pessoa do povo, quando existe representação da vítima no crime de ação penal pública condicionada, ou quando existe requerimento da vítima no crime de ação penal privada. Em todos esses casos, gente, a cognição é imediata, porque existe alguém que não pertence à polícia requerendo, requisitando, enfim, fornecendo lá o elemento para o delegado instaurar o inquérito. A iniciativa não foi do delegado, certo? Ele foi provocado por alguém, ok? Agora, quando a iniciativa de instauração do inquérito é do delegado de polícia, aí a gente fala que a cognição é imediata. E aí como é que ele vai fazer, gente? Essa coisa da oficiosidade. Veja, ele vai lá e baixa a portaria de instauração do inquérito. Certo, gente? Entendido isso? Então, vejam, o que a gente tem é cognição coercitiva, cognição imediata, cognição mediata. Ana, mas peraí, olha só, se o delegado ficar sabendo lá pela televisão, né, num programa que teve um crime aí e tal, e ele vê que o crime aconteceu na região dele, na circunscrição da delegacia dele e tal, e decidiu instaurar o inquérito. Veja, quem decidiu instaurar o inquérito foi ele. Ninguém foi na delegacia pedir instauração, não. Então, a cognição é imediata. A iniciativa do inquérito foi do delegado, tá? Agora, quando alguém o provoca, aí a cognição é imediata. Certo, gente? Tranquilo? Beleza. Bom, o inquérito foi instaurado. Mas existe uma nomenclatura que tem margem para uma discussão, gente, toda hora. A gente vai encontrar posições diferentes a respeito dessas expressões. Então, preciso que você saiba a diferença entre, primeiro, notícia, crime. E queixa, crime. Então, essa é a primeira diferença que eu preciso que você faça. Tudo bem? Depois eu preciso também que você diferencie umas expressões em latim, que são notitia criminis e delatio criminis. Mas e aí? O que que isso significa, né? Cada uma dessas expressões. Então, vamos lá. Primeira coisa é a seguinte. O que é notícia crime e o que é queixa crime? Muita gente, e aí é muito comum, que a gente fale assim, vou ali na delegacia dar uma queixa. Ah, vou na delegacia dar uma queixa. Fulano foi na delegacia dar uma queixa. Teve uma queixa na delegacia. Olha só, ninguém tem queixa nenhuma em delegacia nenhuma. Ficou claro? Tá? Não existe isso, queixa em delegacia. Certo? Não existe. Porque queixa-crime é o nome que se dá à petição inicial
da ação penal privada. Então, quando o crime é de ação penal privada, se a vítima entender realmente pela propositura da ação, por provocar o judiciário buscando a punição do infrator, a vítima vai ter que contratar um advogado ou buscar a defensoria pública e o advogado vai elaborar uma petição chamada queixa-crime, endereçada ao juiz. Na queixa-crime, o que se pede é a instauração do processo para, ao final, ver punido o infrator. Ficou claro? Isso é a queixa-crime, certo? Então, ela não acontece na delegacia, ela acontece no juízo, entende? Perante o juiz. Quando você vai à delegacia informar da existência de um crime e pedir a instauração do inquérito, aí é notícia-crime, ok? Então, a notícia-crime é, veja, o pedido de instauração do inquérito policial. Como o próprio nome diz, veja, é notícia-crime, dar a notícia de que um crime aconteceu. A quem? Ao delegado de polícia, certo? Pedindo o quê? Que o inquérito seja instaurado, ok? Mas, Ana, por que falam queixa-crime? Pois é, porque lá no ônibus também, quando você entra no ônibus, atrás do motorista tem assim um cartazinho normalmente escrito assim, ligue para o Disque Denúncia. Ninguém está dando denúncia nenhuma, não. Mas se você escrevesse lá, ligue para o Disque Notícia, ninguém ia ligar, né? Então, ninguém quer dar uma notícia. Dá uma notícia, notícia. Não quer dar denúncia. Então, o nome denúncia é muito mais forte. Aí se convencionou, entendeu? A gente, sei lá, por causa de quê, né? Mas fato é que na hora da prova a gente não pode errar, tá bom? Então, queixa-crime é a petição inicial através da qual se busca o processo de ação penal privada, certo? E notícia-crime? Notícia-crime é o pedido de instauração de inquérito policial feito ao delegado de polícia, na delegacia. A queixa é para o juiz, a notícia-crime para o delegado, ok? Agora, reparem, esse nome, notícia-crime, ele surge exatamente dessa expressão aqui, olha. Notitia criminis. E aí vejam que se lê notícia criminis, gente. Notícia se lê notícia. Vejam, na verdade, quando a gente escuta notícia criminis, ou quando a gente lê notícia criminis, a gente tem que tomar cuidado. Primeiro por causa do seguinte, repare. Vamos imaginar que tenha um edital para um concurso. Edital para o concurso. E aí, no edital daquele concurso, no conteúdo programático de processo penal, pode aparecer assim, inquérito policial, : notícia criminis, notícia criminis. Se isso aparece no edital, eles estão dizendo para você que vão cobrar isso aqui, ó. Instauração de inquérito, ok? As formas através das quais o delegado instaura o inquérito policial. Como é que se instaura o inquérito policial? Certo? Então, quais são as formas de cognição? Como é que o delegado conheceu da informação? Como é que chegou a notícia? Certo? Então, notícia criminis. Tranquilo? Certo? Então, no conteúdo programático significa isso. Vai cair o artigo 5º, vai cair o artigo 5º, vai cair o artigo 5º. Tá? Agora, veja. Quando perguntam, numa questão, quando aparece assim, a vítima foi à delegacia e deu uma delatio criminis. A vítima, não sei quem, foi à delegacia e deu uma notícia crime. Na verdade, existe uma divergência sobre a origem latina dessas expressões. Bom, parte dos autores entende que notícia criminis ocorre quando qualquer pessoa do povo que não é a vítima vai à delegacia dar a informação da existência de um crime. E quando é a própria vítima a ir à delegacia pedir que o inquérito seja instaurado, seja num crime de ação penal privada, num crime de ação penal pública, não interessa. Quando é a própria vítima a ir à delegacia pedir que o inquérito seja instaurado, seria uma delatio criminis. No entanto, gente, tem pessoas que entendem que é o oposto. Porque entendem o seguinte, olha só,
Delácio, a palavra delácio tem o mesmo radical de delação. E se tem o mesmo radical, você delata o outro, você não delata você mesmo, entendeu? Então tem quem defenda que delácio crimes deveria ser de qualquer pessoa. E a notícia crimes deveria ser a da vítima. Por isso que você vai encontrar nos livros, às vezes, assim, a notitia criminis anônima. E às vezes você vai encontrar delácio criminis anônima. Repare, se é anônima não é da vítima, né? Porque se fosse da vítima não era anônima. Então, veja, por isso que tem autor que entende uma coisa, tem autor que entende outra. Esperamos nunca precisar passar por isso numa prova, não é? Mas às vezes na prova, a própria questão te dá a dica, a questão diz assim, como eu falei, a vítima foi à delegacia e deu uma delácio criminis. Olha só, aí a questão já disse para você, é a vítima, né? Agora, tradicionalmente, a posição majoritária é essa. Delácio seria da vítima, notícia seria a de qualquer pessoa. E isso com base no que estabelece o parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Por que o parágrafo 3º, gente? Porque o parágrafo 3º ele diz assim, que o inquérito policial nos crimes de ação penal pública, o inquérito poderá ser instaurado por informação de qualquer pessoa do povo, hipótese na qual a autoridade policial deverá verificar a procedência da informação. Dali surge a noção de notícia-crime, entendeu? E a ideia de que a notitia criminis seria de qualquer pessoa, que não a vítima, certo? Ana, e o que é esse negócio de verificar a procedência da informação? Lógico, chega uma pessoa na delegacia informando que um crime aconteceu, o delegado vai sair instaurando inquérito? Pode ser uma informação falsa. Né? E veja, instaurar inquérito por informação que sabe ser falsa é crime, crime de denunciação caluniosa. Por isso mesmo que o entendimento é de que delegados não podem instaurar inquérito com base em denúncias anônimas. Na verdade, precisa primeiro apurar o fato para verificar se realmente é caso de instaurar ou não. Então, reparem, chegou na delegacia uma informação de que um crime aconteceu, antes do delegado instaurar o inquérito, o certo é que ele verifique a procedência da informação. Levanta o rabinho da cadeira e vai no local do crime procurar saber. Vamos ouvir uma testemunha aí, né? Para ver se realmente existe a necessidade e realmente existe utilidade na instauração do inquérito. Gente, o que mais acontece é doido na delegacia. Porque delegacia, escritório modelo de faculdade, defensoria pública é polo de atração de maluco. Existe, inclusive, uma doença, né, que é a esquizofrenia, em que a pessoa tem mania de perseguição criminal. É isso? Tem mania de que ela é perseguida criminalmente. Então, o que acontece? Essas pessoas estão todo dia na delegacia, gente, pedindo que inquéritos sejam instaurados. Se o delegado sair instaurando inquérito de tudo que aparece na delegacia, olha só, ele não vai apurar o homicídio, ele não vai apurar o tráfico de entorpecentes, ele não vai apurar o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, entendeu? Então, o delegado tem que ter uma certa discricionariedade. Agora, essa discricionariedade do delegado na instauração do inquérito, ela é uma linha muito tênue para prevaricação, né? Uma coisa é não instaurar porque realmente não tem o que ser apurado. Outra coisa é não instaurar para beneficiar alguém, para se beneficiar, para ele não fazer nada. Aí ele prevarica, tá? Entendido? Então é isso, gente. E aí vejam, inquérito instaurado. A Constituição Federal estabelece no artigo 129 que a ação penal pública é privativa do Ministério Público. Mas num outro inciso está escrito assim, que o Ministério Público também tem atribuição de realizar o controle externo da atividade policial. Bom, o que é isso, né? E como é que o Ministério Público desempenha esse controle externo da atividade policial? Realmente, deveriam existir leis, né, regulamentando a forma como o Ministério Público exerce esse controle externo. Está faltando, sabe? Mas, vejam, ainda que não exista uma lei federal regulamentando o controle externo por parte do MP, o mínimo de controle externo ele realiza na hora que ele recebe o inquérito e examina, entenderam? Então, reparem, né? Toda vez que um inquérito policial é instaurado, existe um
prazo para que este inquérito seja, num primeiro momento, finalizado e remetido ao Ministério Público. Certo? Para fins de controle externo, né? Então, esse prazo é o que a gente chama de prazo de conclusão do inquérito. Mas esse prazo de conclusão do inquérito não é, gente, para concluir a investigação, não, porque a investigação pode continuar depois. O inquérito pode voltar para a delegacia. Mas existe a necessidade de que este inquérito que foi instaurado sofra o controle externo, que as autoridades judiciárias e Ministério Público fiquem sabendo, o inquérito existe, né? Ele não vai ficar rolando por aí toda a vida, porque lembrem-se que o inquérito para o delegado é indisponível. O delegado não pode mandar arquivar autos de inquérito. Então, uma vez instaurado o inquérito, veja, esse inquérito tem que sofrer controle. Esse inquérito tem que seguir adiante. Ele não pode ser colocado na gaveta, entendeu? Então, o que vai acontecer é que, instaurado o inquérito, existe um prazo para a sua conclusão. E o Código de Processo Penal, no artigo 10, parágrafo 1º, diz assim: concluído o inquérito policial, a autoridade policial fará um minucioso relatório e remeterá os autos de inquérito ao juiz competente. Em alguns estados, vai direto para a mão do MP. Mas o Supremo declarou a inconstitucionalidade de uma lei estadual, a lei orgânica do Ministério Público do Rio de Janeiro, disponha, né, que o inquérito, uma vez concluído, ia direto para o MP, sem passar pelo juiz. Mas o STF disse, olha, lei estadual não pode versar sobre matéria penal e processual penal. E o Código de Processo Penal diz que o inquérito vai direto para o juiz. Então, tem que ir para o juiz e só depois o juiz remeter para o Ministério Público. Mesmo assim, em alguns estados continua tramitando direto. Tá? Então, a gente for fazer prova estadual, a gente tem que ter atenção ao que acontece naquele estado. Certo? Agora, realmente, existia uma lei orgânica, o Ministério Público, Estadual do Rio, que dizia que o inquérito é direto para o MP e o Supremo disse que não pode. Então, tecnicamente, o Código de Processo Penal diz que o inquérito é remetido ao juiz e o juiz abre vista ao MP. Ok? Agora, reparem, qual o prazo do inquérito policial? E aí, a regra, gente, é a que está no artigo 10 caput. Então, o artigo 10 do CPP, ele estabelece que o prazo de conclusão do inquérito será de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou se tiver sido preso preventivamente. E no caso de ser uma prisão preventiva, o prazo é contado do momento em que se concretizar, se cumprir o mandado de prisão. Porque o juiz pode decidir pela prisão hoje, mas o cara está foragido, né? Então, os 10 dias começam a contar da hora em que ele for capturado, ok? Então, 10 dias se o indiciado estiver preso ou 30 dias se o indiciado estiver solto. Este é o prazo genérico de conclusão do inquérito. 10 dias se preso, 30 dias se solto. No final desse prazo, o inquérito tem que ser remetido ao Ministério Público. Isso não significa que a investigação acabou, não. Porque o Ministério Público pode examinar esse inquérito e resolver devolver ele para a delegacia por mais tempo, certo? Nesse primeiro momento, eu preciso saber isso. 10 dias se preso, 30 dias se solto. Só, gente, que esse é o prazo, de novo, genérico. Existem prazos específicos, prazos especiais. O primeiro exemplo de prazo específico, de prazo especial, é o que você vai encontrar na Lei 5.010 de 66. Ana, que lei é essa que eu nunca ouvi falar? É a lei que estrutura e organiza a Justiça Federal. O artigo 66 da lei que estrutura e organiza a Justiça Federal diz que os inquéritos que estão tramitando na Polícia Federal, então, quando o inquérito versar sobre crime federal, portanto, inquérito na Polícia Federal, o prazo do inquérito será de 15 dias se o indiciado estiver preso, sendo que este prazo pode ser fundamentadamente prorrogado por mais 15 dias. Então, são 15 mais 15 se o indiciado estiver preso. Ana, e se o indiciado estiver solto? A Lei 5.010/66 não falou nada. Então, como ela foi omissa, eu aplico o Código de Processo Penal. 30 dias, no caso do indiciado estar solto. Então, essa é a primeira exceção, inquéritos na Polícia Federal. Mas eu ainda tenho a Lei 11.343
de 2006, que é a Lei de Tóxicos, que no seu artigo 51 diz que no tráfico de entorpecentes, vejam, o inquérito terá prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e de 90 dias se o indiciado estiver solto. E diz mais, diz que este prazo poderá ser duplicado em caso de extrema necessidade. Mas a gente volta a partir daí na próxima aula. Até lá.